Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem está em casa e nos acompanha. Não sabemos se nos estão a acompanhar diretamente. A internet hoje não está com grandes entusiasmos. Mas nós saudamos todos os doentes, todos aqueles que estamos a viver esta situação e muita gente a viver solidão, tristeza, doença. A todos colocamos diante do altar do Senhor. E hoje celebramos na igreja São Lucas, evangelista, e olhamos para o seu exemplo, para o seu testemunho, para tudo aquilo que ele nos deixou e nos ajudou e ajuda a sermos cristãos. E vamos lembrar nesta Eucaristia Gilberto Cabral e família, Carmen da Silva, Maria Adelaide Valente, pais, irmãos e cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que escolheste São Lucas para revelar com a sua palavra e os seus escritos o mistério do vosso amor pelos pobres, fazei que sejam um só coração e uma só alma aqueles que se gloriam no vosso nome, e todos os povos mereçam ver a vossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimos, abandonei-me por amor do mundo presente. Ele partiu para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trá-lo na tua companhia, porque me é muito útil no mistério. Enviei Tico a Efeso. Quando vieres, traz o manto que deixei em Troade, em casa de Carpo.
e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, fez-me muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Aguarda-te dele, tu também, que ele opôs-se fortemente à nossa pregação. Na minha primeira defesa, ninguém esteve a meu lado. Todos me abandonaram. Deus lhes perdoe, mas o Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo designou o Senhor 72 discípulos e enviou-os 2 a 2 à sua frente a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, nem vos demoreis a saudar alguém pelo caminho. Quando entrardes em alguma cidade, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver gente de paz, a vossa paz repousará sobre eles, senão ficará convosco. Ficai nessa casa, comei e bebei do que tiverem, que o trabalhador merece o seu salário. Não andeis de casa em casa. Quando entrardes em alguma cidade e vos receberem, comei do que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: está perto de vós o reino de Deus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós celebramos hoje São Lucas, que é o padroeiro dos médicos, porque era médico, e também o padroeiro dos pintores, porque também era pintor. É a ele que se atribui a primeira imagem de Nossa Senhora, da primeira pintura de Nossa Senhora, que os cristãos trouxeram do Oriente e neste momento encontra-se em Itália,
no sul de Itália. É um ícone, uma pintura muito bonita que se atribui a São Lucas. São Lucas é evangelista, médico. São Paulo refere-se a São Lucas dizendo: o nosso querido médico nunca conheceu Jesus, mas foi companheiro de Paulo e escreveu o Evangelho, porque era um homem culto. E os Atos dos Apóstolos, que nos narram os efeitos da primeira igreja, que ele testemunhou, que Lucas acompanhou, e são as palavras de Jesus, são as palavras dele próprio nos Atos dos Apóstolos. São Lucas é o evangelista da infância de Jesus, é o que nos narra acontecimentos da infância de Jesus mais abundantes e mais profundos, e porque Paulo e Pedro confiaram Maria para que Lucas acompanhasse Nossa Senhora, e portanto Nossa Senhora desabafava, como todas as mães, dos acontecimentos do nascimento de Jesus. E portanto São Lucas, o Evangelho de São Lucas, é o Evangelho mais profundo e que tem mais dados sobre a infância de Jesus, o seu nascimento, todos os acontecimentos, porque Maria foi confidenciando a São Lucas, que foi encarregado de acompanhar Maria, e também fez aquela pintura, aquele ícone que a tradição da Igreja atribui como sendo a primeira pintura dedicada a Nossa Senhora. São Lucas foi mártir, foi martirizado, como todos os apóstolos. E eu, muitas vezes, e tenho falado disto várias vezes, às vezes nós encontramos muita gente sem fé e até querer negar muita coisa. E nós olhamos para a vida dos apóstolos, para a vida dos primeiros cristãos, que lucro é que tiveram? O único lucro que tiveram foi o martírio, foi a morte, por causa da verdade. O próprio São Pedro dizia: nós não podemos calar aquilo que vimos e ouvimos. E nós temos que ir repetindo isto, porque muitas vezes o nosso mundo sem fé, o nosso mundo insensível, tenta negar tudo. Às vezes até vivemos num mundo que até as próprias palavras do próprio se tentam negar. Às vezes os tribunais estão de tal forma feitos para negar aquilo que se fez ou aquilo que se disse na vida da própria pessoa. Portanto, nós não podemos estranhar que haja pessoas interessadas em negar aquilo que não sabem, aquilo que não, com objetivos, com metas, com tentativas de alcançar alguns objetivos. Olhemos para São Lucas como evangelista, como escritor, e São Lucas, como disse no Evangelho, a infância de Jesus, ele é considerado o evangelista da infância de Jesus, porque acompanhar Maria, e é o grande anunciador nos Atos dos Apóstolos da descida do Espírito Santo, do testemunho de Lucas, o seu cunho, a presença do Espírito que Jesus prometeu à sua Igreja. Lucas narra esses acontecimentos com muita profundidade e nós devemos-lhe muito. O seu testemunho, a sua fé, tudo aquilo que ele nos quis deixar. Portanto, é o nascer da Igreja de Jesus Cristo. Lucas está nessa Igreja e é para esse homem, para essa pessoa que nada reservou para si e que tanto trabalhou para que nós tenhamos hoje fé, saibamos os acontecimentos de Jesus Cristo. O cristão assenta a sua fé na fé em aceitar Jesus Cristo como o Filho de Deus, aquele que veio
para nos indicar o caminho, e tudo o que se desenrolou à sua volta é para nos levar para a casa do Pai. E o testemunho do Filho, narrado pela boca daqueles que estiveram mais perto. E hoje diz no Evangelho que Jesus enviou 72 discípulos à sua frente, porque a graça de Deus através do Espírito vem depois do nosso anúncio. Nós precisamos de falar de Jesus. O número 72 é um número simbólico. Eu tenho falado muitas vezes aqui também que os números na mentalidade hebraica não têm o mesmo significado para nós. São símbolos. E o 72 significa todos. Todos somos enviados. Todos somos mensageiros. E somos enviados não sozinhos a anunciar a nossa verdade ou a nossa doutrina. Somos enviados 2 a 2. E o que é que significa ser enviado 2 a 2? Somos enviados em igreja. Quando um esmorece, o outro anima-o. Quando um fraqueja, o outro tenta o levantar. E é esta a missão da igreja. Não é por acaso que está no Evangelho isto. Não é por acaso que São Lucas nos diz isso. 72, toda a comunidade, e 2 a 2. O mundo não fala a 2 e 2. Não fala da comunidade. Eu ontem, e para terminar, falei aqui que muito poder de todos os tempos, mas no nosso tempo, assenta na divisão. Divide-se para reinar. E o nosso tempo é caracterizado por isso. A igreja não pode ser assim. A igreja é o contrário a isto. Quando um desanima, o outro anima. Mas somos enviados como povo. Somos enviados como igreja. E é como igreja que devemos caminhar. Aqui na imigração, muitos já foram embora. Seguiram outro projeto. Não estavam de acordo. Isso não é igreja. A igreja é aquele que caminha ao lado. A igreja é aquele que anima. Não é aquele que vira costas. Custa muito a dizer. A igreja não está alicerçada. Não está alicerçada na força de uma pessoa que sabe tudo, que é um grande líder. Não é. É caminhar. É caminhar com ânimo, dar ânimo. E é disto que fala São Lucas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, na festa do evangelista São Lucas, elevemos até a Deus as nossas preces, pedindo-lhe que envie trabalhadores para a sua seara, dizendo com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, para que anuncie com fidelidade o Evangelho de Cristo, que São Lucas anunciou e escreveu, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos trabalhadores da seara do Pai Celeste, para que procedam com humildade e diligência no serviço em favor dos homens, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes de todas as nações, para que trabalhem sem desânimo, pela paz e bem-estar dos cidadãos, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os discípulos de Cristo, que Ele envia a trabalhar à sua frente, para que se deixem conduzir pelo Espírito, oramos. Pelos médicos, enfermeiros e visitadores, para que ponham a sua inteligência e o seu coração ao serviço de todos os que sofrem, oramos. Pelos membros da nossa comunidade paroquial,
para que o Senhor esteja selado e os leve a proclamar com a vida e o Evangelho. Oramos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de servir ao vosso altar com o espírito purificado, para que estas ofertas que apresentamos na festa de São Lucas nos curem todos os males e nos conduzam à glória celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno, omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Vós fundastes a Igreja sobre o alicerce dos apóstolos e dos mártires, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade, e anuncie a todos os povos o Evangelho do Reino dos Céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, agora e para sempre, numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos
cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Os dons que recebemos do vosso altar nos santifica, Senhor, e nos confirma na fidelidade ao Evangelho que São Lucas transmitiu à vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem está em casa, há aqui uma imagem de São Lucas e há um boi. São Lucas, na imagem dele, aparece sempre com um boi por detrás. O que significa esse boi? O que é que os nossos cristãos, os primeiros cristãos, quiseram dizer com isso? E, portanto, não é por acaso que não está por ali. O boi era o sacrifício maior que os pagãos ofereciam. É para dizer aos cristãos que o sacrifício de São Lucas foi um dos maiores. E é isso que significa. Nas imagens, tudo tem um sentido, um significado. E, portanto, sobretudo os que estão em casa, veem aquele boi ali, o que é que significa? Todas as imagens, as referências a São Lucas, o sacrifício de São Lucas foi grande e os cristãos, ao longo de todos os tempos, agradecem esse grande sacrifício que São Lucas fez, deu à Igreja, em todos os aspectos. Desejo a todos boa noite, e vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.